Aos 14 anos, Brandon estava pronto para proteger os outros. Aos 30, ele trocou esse chamado pelo colete do clube de moto mais notório da América. Os bandidos se tornaram sua identidade, sua família, seu motivo para levantar todas as manhãs. E então, as coisas mudaram, algo mudou, algo que o faria sair do seu precioso clube quando tudo o que ele sempre quis foi ser aceito. A história de Brandon não é sobre motocicletas ou caos, é sobre a necessidade humana primordial de conexão e até onde um homem foi para encontrá-la. Quando a família não era suficiente, quando os caminhos tradicionais o deixavam vazio, ele encontrou irmandade nas sombras. A irmandade custou mais caro do que Brandon esperava, pagando com sangue, prisão, medo e, eventualmente, tomando a decisão mais difícil de sua vida: se afastar do único lugar onde realmente sentiu que pertencia. Esta é a história de um homem que sacrificou tudo pela irmandade apenas para ser expulso. Ruim. Brandon nunca se encaixou em um padrão. Não estava perdido, mas também não havia se encontrado. Houston o criou sob um sol implacável, onde o ar cheirava a asfalto e ambição. Dentro de casa, o amor era algo silencioso, não dito, mas demonstrado. Seus pais não cuidavam apenas dos próprios filhos. Eles abriam as portas para pessoas que não tinham para onde ir, estranhos viravam convidados, convidados viravam histórias. Lembro da minha mãe e meu pai acolhendo pessoas aleatórias. Você não acreditaria nas figuras que passaram por nossa casa quando precisavam de abrigo. Eles eram assim. Sabe, a gente cresceu em um ambiente religioso, onde eles sentiam o dever de ajudar as pessoas. E Brandon absorveu tudo isso, mesmo quando não entendia completamente o que estava presenciando. Ele deveria se sentir completo em uma casa cheia de braços abertos. Mas a verdade é que por dentro algo ainda se sentia vazio. Sinceramente, eu realmente não era próximo dos meus irmãos. Não, olhando para trás teria sido incrível ser próximo deles, mas nós não somos próximos nem um pouco. Talvez fosse o sentimento de pertencimento que ele queria, talvez fosse algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. E quando um garoto não sabe o que está procurando, ele procura em todos os lugares. A comida era um conforto, pratos cheios de temperos mexicanos, pimenta cajun e caranguejos fervidos que se estendiam até tarde da noite. Comida muito boa. Eu era um garotinho gordinho quando crescia. Cara, eu era acima do peso. Tem comida boa demais, irmão. Comida mexicana, comida cajun. Isso não ajudava. Minha mãe cozinhava bem, meu pai cozinhava bem, sabe? Faziam caranguejada, essas coisas todas. Era muita... Cara, não sei como responder isso de novo. Eu tento não ser, sabe, como um papagaio e ficar repetindo o que eu digo. Mas acho que só trabalho com plantas e boa comida, basicamente. Como eu realmente poderia explicar isso? Mas o peso foi aumentando, transformando o conforto em luta. Nunca o quebrou, pois seus sonhos eram brilhantes demais para isso. Um dia, ele queria ser um herói, no outro, um dragão cuspidor de fogo. A realidade tinha regras, mas a imaginação não. Eu era sempre inconsistente com meus objetivos. Teve uma época em que queria ser um Pokémon, mas mesmo assim... O Texas não moldou apenas o apetite dele, mas também a compreensão do que significava ser um homem. Os pais ao redor dele trabalhavam em refinarias, fazendo turnos de 12 horas, voltando para casa cansados demais para estarem presentes. Isso deixava lacunas em suas famílias, lacunas que crianças como Brandon tentavam preencher à sua maneira. Alguns recorriam às ruas, procurando lealdade nos lugares errados. Brandon, ele se tornou um andarilho dentro de si mesmo. Eu consegui meu GED. Fui expulso da maioria das escolas em que estudei, até mesmo do ensino fundamental ao ensino médio. Eu era uma criança muito violenta fisicamente, tinha fama de brigar, tinha fama de me envolver com coisas de gangue. Quando eu era criança, eu sempre procurava um grupo de pessoas que me amasse de novo. Um dia, ele estava perseguindo uma paixão com tudo o que tinha, no outro, já estava em algo novo. Nada permanecia, mas a fome por conexão nunca desapareceu.
E por mais que ele procurasse, uma verdade permanecia. Ele não julgava as pessoas. Ele nunca se importou de onde alguém vinha, como a pessoa era ou o que o mundo dizia que ela era. Ele só queria pertencer e, em troca, dava aos outros a mesma aceitação que desejava para si. Mas a vida tem uma maneira de distorcer nossos desejos. O que buscamos pode nos levar a lugares que nunca esperávamos, lugares onde nunca pretendíamos ir. Foi algo gradual. Então, essas coisas simples que eu não eliminei na época, sejam um mau hábito ou algo assim, acabaram se tornando algo maior aos poucos. O que eu fui antes, fui recentemente. E muito arrependimento nesse meio tempo. Mas sim, acho que isso ficou na minha cabeça e meus pais sempre falaram sobre isso. Eles nunca concordaram com a minha escolha. Fiz várias escolhas, acabei estragando minha vida, mano. Brandon achava que estava procurando um lar. Ele não fazia ideia do que o esperava. Ei, irmãos, cansados das besteiras e censura do YouTube, está na hora de se libertar. É por isso que mudei para o Patreon, onde posso trazer para vocês o conteúdo cru e sem censura que vocês desejam. Junte-se à minha galera no Patreon e aproveite um pacote insano, acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos dias antes do YouTube, experiência de visualização 100%, sem anúncios, discussões na comunidade, sem censura e sem restrições, o dobro de conteúdo, 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP, interação direta comigo, informações privilegiadas e atualizações exclusivas do mundo dos motociclistas. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Pronto para se juntar à Elite? Clique no link do Patreon agora. Seu apoio nos mantém em movimento e impulsiona uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. Brandon passou a vida inteira procurando, mas quando encontrou os bandidos, procurar já não era mais uma opção. Ele estava dentro. Bem, eu andava de moto, eu amava motocicletas, sabe? Eu amava motocicletas. Isso era sobre mim. Eu era orgulhoso, sabe? Lembre-se, eu sempre fui legal com as pessoas. Lembra Dr. Jekyll e Sr. Hyde? Sempre fui respeitoso e gentil com as pessoas. Ninguém pode dizer, ei cara, ele era um idiota. Não, nunca fui assim. Eu fiz isso. Eu fiz pra causar esse fator uau, pra ser diferente. Eu fiz pra ter essa persona de não mexa comigo. E nesse mundo, você não apenas pertencia, você era possuído. O clube não aceitava meios termos, ele exigia tudo. Mas se você perguntar para qualquer bandido, eles são os maiores e os mais temidos. Mas se você perguntar para qualquer outra pessoa, eles são os maiores, eles são os mais temidos. Então é uma história sem fim. Conquistar o seu pet em apenas 179 dias não foi uma tarefa fácil. A maioria dos homens enfrentava anos de testes, humilhação e dificuldades antes de serem aceitos. Mas Brandon, ele passou pelo processo como um homem que não tinha intenção de esperar. Os bandidos viram algo nele. Talvez fosse sua disciplina, aprimorada por anos de esportes de combate, talvez fosse sua capacidade de se adaptar, de ler o ambiente, de se moldar ao que fosse necessário. Seja lá o que fosse, eles não apenas abriram a porta para ele, eles o puxaram direto para dentro e, uma vez lá, não houve adaptação gradual ao fundo do poço. Veio rápido o respeito, a camaradagem, o senso de propósito, mas as expectativas também vieram. A Irmandade tinha regras e lealdade. Isso não era só uma palavra, era um teste que você tinha que passar todos os dias. Brandon já tinha tido muitos títulos na vida: marido, pai, lutador, piloto. Nenhum deles tinha caído muito bem. Passei por fases em que era uma loucura. E era uma daquelas coisas. Tipo, eu sempre fui bom em tudo, sabe? Esportes de combate e andar a cavalo, montar em touro, é só isso. Eu sou piloto, sabe? Eu simplesmente decido fazer alguma coisa e penso, hoje eu sou isso e depois já não sou mais, sabe o que quero dizer? Então eu estava sempre procurando e procurando, buscando e buscando, e era simplesmente vazio. Mas quando ele vestiu aquele colete, quando sentiu o peso do pet nas costas, algo mudou. Pela primeira vez, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas pertencer tinha um preço.
Quanto mais fundo ele ia, mais as linhas se confundiam, as coisas que antes pareciam impensáveis se tornaram normais. A violência não era uma exceção, era uma linguagem. E o mais louco é que tinham certos indivíduos naquele clube. Até hoje, de certa forma, devo minha vida a eles porque colocaram o próprio corpo em risco por mim. Eles mostraram isso. E eu disse: você já pulou na frente de uma bala por mim? Já ficou comigo enquanto atiravam em mim? Você já fez isso? Não, então isso é amor, e era isso que eu queria deles. Respeito não era dado, era conquistado, e quando o clube chamava, você atendia sem fazer perguntas, sem hesitar. Em casa, sua esposa assistiu a mudança acontecer. Ela já tinha visto o homem que ele era antes, aquele que buscava um propósito em tantos lugares, mas sempre voltava de mãos vazias. Agora ele estava diferente, mais confiante, mais certo e mais perigoso. Ela nunca lhe disse para desistir. Ela sabia que era melhor do que isso, mas temia que chegasse o dia em que o clube pediria a ele mais do que ele estava disposto a dar. Brandon ainda não via dessa forma, ainda não. Ele tinha encontrado o que procurava, uma família, um propósito, uma irmandade que não se assustava com seu passado nem exigia explicações. Mas irmandade não era só acolher um homem, era também testá-lo. E, mais cedo ou mais tarde, todo homem no clube tinha que provar até onde estava disposto a ir. A dúvida entrou como um veneno lento. No começo, ele ignorou. Talvez ele só precisasse de mais tempo, mais confiança, mais batalhas para provar seu valor, mas quanto mais ele dava, menos recebia em troca. A irmandade não era para ser tão solitária assim. Ele tinha sangrado pelo brasão, colocado seu corpo em risco e, mesmo assim, quando precisava de apoio, o silêncio era frequentemente a única resposta. Os homens que ele chamava de irmãos causavam confusão no bar, mas diante de problemas reais, a lealdade deles era bem mais seletiva. Eu tentei, cara, mas tudo é assim. Eu dei isso tudo, eu dei minha família, eu dei minha vida, meu tempo. Eu abri mão de tudo isso, mano. Eu estava disposto a morrer, eu estava disposto e eu mostrei isso e eu provei que estava disposto a abrir mão da minha liberdade. Eu estava disposto a abrir mão dos meus filhos para mostrar aos meus irmãos que os amo. Mesmo assim, ele continuou em frente, se recusando a admitir o que estava se tornando dolorosamente claro. O clube exigia mais do que dava. O dinheiro sumia nas mensalidades do clube sem explicação. Ordens eram dadas de cima, inquestionáveis e absolutas. A estrutura de poder não era construída sobre respeito, era construída sobre o medo. E quando você subia demais, quando ficava forte demais, independente demais, os mesmos homens que te receberam podiam se voltar contra você. Assim, rapidamente. Brandon já tinha visto isso acontecer. Um irmão aqui, outro ali, exilado, espancado ou coisa pior. Às vezes por dívidas, às vezes por desrespeito, mas muitas vezes por motivos que nunca eram ditos em voz alta. Liguei para um irmão ou ex-irmão e disse: cara, você precisa sair desse estilo de vida. É extremamente volátil. Percebi que tentei explicar várias coisas verdadeiras para eles, mas estamos brigando à toa. Algumas pessoas conversam com o outro lado, com o outro grupo ou motoclube, buscando perseverança e autopreservação. E eles estão entregando nossos endereços, estão entregando isso, estão entregando aquilo, então vamos parar, temos que parar de brigar. E então vieram os funerais. Eles deveriam ser momentos de honra, prova de que o clube cuidava dos seus. Em vez disso, pareciam ensaios, porque todos sabiam que sua hora chegaria mais cedo ou mais tarde. Os rostos mudavam, os elogios permaneciam os mesmos. Eu não saberia dizer quantos. Não tenho dedos suficientes nas mãos. Foi brutal. E ainda assim, depois de tudo isso, me perguntam: cara, isso te deixou amargo? Você ainda os ama? Ainda sente falta deles? Mas é bem patético, porque você sente falta de algo que na verdade não era válido, não era algo real de verdade. Ainda assim, mesmo no meio de tudo isso, ele não conseguia ir embora. Ainda não, ele ainda acreditava, ou pelo menos queria acreditar. Então ele cavalgava com mais força, lutava de forma mais dura, ia a lugares sozinho quando os outros não iam.
Se a Irmandade tinha um preço, ele estava determinado a pagá-lo por completo, e então, numa noite, esse preço quase lhe custou tudo. Começou como um simples negócio do clube de motoqueiros, nada fora do comum, mas nessa vida, o comum tinha o hábito de se tornar mortal. O ar já estava carregado de tensão antes mesmo de eles chegarem, aquele tipo de tensão que indica que alguém foi enganado, traído ou armado. Brandon não sabia qual das opções era, mas conhecia bem essa sensação para confiar em seus instintos. Quando a primeira arma apareceu, não houve tempo para pensar. Os punhos se fecharam, a adrenalina disparou. Ele já tinha lutado em ringues, em gaiolas e em estacionamentos, mas isso era diferente. Aqui não havia regras, nem árbitros para parar a luta, só a sobrevivência. Não, tudo isso é uma luta. Não há muito amor, lealdade ou respeito, nem das pessoas que você ama e é leal. No momento em que você consegue algo que eles não têm, é tipo, é inveja, ciúmes. Eu quero o que você tem ou eu quero mandar em você. O status dele... E naquele momento, com o caos explodindo ao redor dele, uma realização atravessou a loucura como uma lâmina no estômago. Ele não estava lutando pela Irmandade, ele estava lutando para sair vivo dali. Ir embora não era tão simples quanto devolver um colete. Nesse mundo, sair significava traição, e traição tinha consequências. Brandon sabia o que acontecia com quem saía da linha. Ele tinha visto isso de perto, os avisos, as surras, os desaparecimentos. Alguns saíam em silêncio, seus nomes nunca mais eram mencionados, outros não tinham tanta sorte, mas o peso de suas escolhas o esmagava. Eu sempre lutava com o Espírito Santo. Naquela época eu chamava de demônio, porque era isso que eu queria que fosse, mas na verdade não era. Você precisa ir embora, você precisa sair, você precisa fazer isso. E eu acabei lutando com isso o tempo todo. Ele pensou nos filhos, nos anos que perdeu, perseguindo uma ilusão de fraternidade. Ele pensou na esposa, na mulher que esteve ao lado dele, apesar do medo crescente nos olhos dela. Acho que em um momento eu realmente pensei, eu disse, nunca mais fale dos meus irmãos desse jeito, eles não são seus irmãos, eles não são seus irmãos. E eles estavam tentando me acordar porque conseguiam ver de fora dizendo, Brandon, eles não são seus irmãos, você não percebe? Eles estão te usando? Você é literalmente um colete humano à prova de balas. E ele pensou sobre si mesmo, o lutador, o sobrevivente, o homem que passou a vida inteira procurando por algo verdadeiro, apenas para perceber tarde demais que estava perseguindo uma mentira. Ainda assim, ir embora não era apenas sobre sobrevivência, era sobre redenção. Será que ele conseguiria desfazer o dano e recuperar os anos entregues a homens que o viam como descartável? O ponto de ruptura veio numa noite, rápido e brutal, uma batida na porta, uma voz familiar, um pedido que na verdade não era um pedido. Eles o queriam para um trabalho, um que não permitiria hesitação, um que exigiria lealdade absoluta. Dizer não era uma opção, mas dizer sim significava cruzar uma linha da qual ele não poderia voltar. Brandon já tinha visto o suficiente naquela noite, ele fez sua escolha. Ele reuniu sua esposa e o pouco que podiam carregar. Ele deixou para trás as cores, os distintivos, a vida que quase o consumiu. E então ele desapareceu no desconhecido, sabendo muito bem que a caçada começaria no momento em que percebessem que ele havia partido. Porque neste mundo, ninguém simplesmente vai embora. Mas Brandon passou a vida inteira lutando e pela primeira vez estava lutando por si mesmo. Qual é o verdadeiro preço da liberdade? Para Brandon, significava deixar para trás a única identidade que ele realmente havia abraçado. Ele devolveu seu pet, cortou os laços com a Irmandade e se preparou para as consequências. Elas vieram rapidamente. Da noite para o dia, seu telefone, antes cheio de ligações e mensagens dos chamados irmãos, ficou em silêncio.
Os mesmos homens que antes juraram lealdade agora espalhavam a notícia de que ele estava queimado. Do Texas a Taiwan, da Rússia à Austrália, seu nome foi colocado na lista negra. O alcance global dos bandidos garantia que não havia volta. Mas, enquanto o silêncio doía, ele também trouxe algo inesperado: clareza. Brandon se mudou para a Virgínia, colocando distância entre ele e o reduto do clube. Ele sabia que se mudar não apagaria o passado, mas lhe dava espaço para respirar. Pela primeira vez em anos, ele podia tomar decisões sem olhar por cima do ombro. E ainda hoje, cara, eu não encontrei o verdadeiro amor fora do meu relacionamento com Jesus. Eu não encontrei isso. Nos meus momentos mais sombrios e profundos, sempre percebi que era só eu, que nenhuma pessoa física pode me dar a paz que ele me deu. Mas quem ele era sem o tapa-olho? Essa pergunta o assombrava, embora também tenha se tornado sua motivação. Em vez de responder ao clube, ele se voltou para aqueles que sempre estiveram lá. Sua família, seus filhos, que antes eram uma reflexão tardia à sombra das obrigações da Irmandade, tornaram-se seu alicerce. Ele passava horas em videochamadas com eles, usando filtros engraçados e jogos interativos, tentando reparar a distância criada por anos de negligência. Não era perfeito, mas era alguma coisa. E para Brandon, alguma coisa era melhor do que nada. A fé também voltou a fazer parte da vida dele. Criado em um lar religioso, ele tinha se afastado muito desses ensinamentos, mas a fé inabalável de sua esposa reacendeu algo dentro dele. Ao contrário dele, ela nunca tinha sido sobrecarregada por dogmas ou rituais vazios. Sua conexão com Deus era simples, pura e real. Ao observá-la, Brandon percebeu que a fé não precisava ser complicada. Não exigia um rótulo ou lealdade cega, só exigia confiança. Eu oro a Deus para que Ele me mantenha consistente desta vez. Cara, eu realmente quero conseguir, quero ser menos sobre mim e mais sobre Ele. Minha vida inteira foi movida por mim mesmo. Eu pensava constantemente em mim, em como me aprimorar, o que fazer, como chegar lá. Eu não pensava nas pessoas ao meu redor, nem na minha família, e não percebia que minhas decisões afetavam outros. Mas sair do clube não significava deixar o perigo para trás. Porque é assim, um dia eu te amo, no outro dia eu te odeio, e o lance da Irmandade é que quando você sai, eu fui expulso. Eu vou estar mal aqui nos próximos dias quando o SOS postar o que ele vai postar, mas eu já estava mal antes, sabe? Meu próprio pessoal tinha colocado um preço na minha cabeça quando eu saí. Isso não é legal, tipo, esse é o meu. E eles tentaram usar as pessoas que eram nossos inimigos para fazer isso. Brandon ainda dormia com uma arma por perto, sabendo muito bem que alguns rancores não desaparecem com o tempo. Velhos irmãos ainda podiam querer vingança, e o peso dessa realidade nunca desapareceu de verdade, mas o medo já não ditava cada um de seus movimentos. Ele trocou a ilusão de irmandade por algo real, relacionamentos genuínos construídos com respeito e não por regras. Ele sentia falta de alguns rostos do clube, mas a verdade era clara: o que ele procurava nunca esteve lá. Agora, a mensagem dele é simples. Você não precisa morrer por isso. Não precisa deixar seus filhos sem pai ou sua esposa viúva. Ele sabe que nem todos vão ouvir, e alguns talvez nunca entendam, mas se a história dele puder salvar ao menos uma vida, então falar vale o risco. Porque a verdadeira irmandade não está em um emblema, mas nas pessoas que te amam muito depois de você tirá-lo.